Olá pessoal, bem-vindos à videoaula número 20 sobre a ISO 9001-2015. É a primeira aula do capítulo 9, Avaliação de Desempenho. Nesta aula, veremos os itens 9.1, Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação e Auditoria Interna 9.2. Boa aula a todos! O programa desta videoaula será a explicação das cláusulas 9.1, Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação, subtópicos, generalidades, satisfação do cliente, análise e avaliação e 9.2, auditoria interna. As principais novidades para esta videoaula são que temos um capítulo todo dedicado à questão do monitoramento, medição, análise e avaliação. Este capítulo substitui em parte o capítulo 8, que se chamava Medição, Análise e Melhoria. Mas parte do capítulo 8 também está no capítulo 10 da nova norma ISO 9001-2015. Também temos um subtópico dentro da cláusula 9.1 dedicado à análise e avaliação. Há uma melhoria da atenção que a norma dá para a questão da análise de dados do sistema de gestão da qualidade e, portanto, da avaliação de desempenho desse sistema. Isso se deu porque, provavelmente, a implantação do monitoramento e medição dos processos e análise crítica não atingiu os objetivos que todos gostaríamos. Assim, a norma detalhou um pouco mais requisitos para essas atividades. Vamos então assistir a essa videoaula. Vocês que vêm acompanhando as videoaulas da Employment Consultoria, não se esqueçam, se inscrevam no canal da Employment Consultoria, cliquem nos likes, apoiem a iniciativa do canal. Vamos agora à cláusula 9.1, monitoramento, medição, análise e avaliação. Começando pelo subtópico 9.1, generalidades. Esse subtópico é equivalente, mais ou menos equivalente, ao antigo 8.1 da ISO 9001-2008, que falava do planejamento do seu sistema de medições. O planejamento das medições e monitoramentos que vão ocorrer dentro do sistema de gestão da qualidade. Este é o tema deste subtópico 9.1, generalidades. Vamos a ele então. A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, tudo o que ela vai medir e monitorar dentro do seu sistema. Vamos relembrar rapidamente? Você vai medir ou monitorar a qualidade dos seus produtos e serviços, vai monitorar os processos, vai monitorar a percepção da satisfação do cliente, vai monitorar o desempenho do seu sistema através de auditorias internas. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos, a metodologia, ou seja, os métodos de trabalho, os métodos relativos às medições e monitoramentos. É claro, embora aqui a norma esteja falando só de métodos, mas isso não excluirá os outros recursos, como, por exemplo, pessoas para executar esses métodos, o ambiente de trabalho, a infraestrutura necessária, equipamentos de medição, inspeção e ensaios necessários, checklists necessários, conhecimento, qualificação das pessoas envolvidas na metodologia de medição e monitoramento, enfim, todos os recursos aplicáveis a um sistema de medição e monitoramento. Quando o monitoramento e medição devem ser realizados, a frequência de monitoramento e medição, então a frequência de medição da qualidade dos produtos e serviços no recebimento, processo final, e também a frequência de monitoramento e processo, a frequência das auditorias, a frequência de medição da percepção da satisfação dos clientes. Quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados, a frequência de monitoramento, medição, análise e avaliação dos resultados. Para o caso de produtos e serviços, isso é relativamente simples, pois temos especificações com critérios de aceitação. Cada vez que monitoramos e medimos a qualidade de produtos e serviços, comparamos os valores observados, com os critérios de aceitação e aprovamos ou reprovamos os produtos e serviços. Mas no caso do desempenho dos processos, do monitoramento, da percepção da satisfação do cliente, também dos critérios de aceitação do sistema como um todo, isso não é tão claro. Então, deve existir uma frequência de análise dos resultados desses monitoramentos.
A organização deve avaliar o desempenho e a eficácia do sistema. Ora, nós estamos falando de um sistema de gestão da qualidade. Portanto, as principais medidas, os principais monitoramentos são da eficácia. Eficácia dos produtos e serviços, ou seja, o quanto nós conseguimos alcançar da conformidade dos produtos e serviços. Eficácia do sistema de gestão, o quanto ele é aderente às normas da organização, aos procedimentos, às instruções de trabalho da organização, à política da organização e, é claro, também a norma ISO 9001-2015. Certo? O desempenho deve ser avaliado não pontualmente, mas deve ser avaliado dentro de uma tendência. Não interessa ter um bom desempenho em um único ponto, em um único momento de tempo, mas sim ao longo do tempo e devemos determinar qual a tendência desse desempenho. A organização deve reter informação documentada apropriada como evidência dos resultados. É claro, existirão registros dessas atividades de medição e monitoramento, além de, se aplicável, informação documentada, ou seja, procedimentos, instruções de trabalho relativos aos métodos de medição e monitoramento, que a organização irá implementar dentro do seu sistema de gestão da qualidade. Prosseguindo, vamos ver agora o subtópico 9.1.2, satisfação do cliente. A organização deve monitorar a percepção de clientes do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. Ora, o que significa percepção? Significa que o monitoramento da satisfação do cliente não é uma medição precisa. É uma medição em que você monitora a percepção, o que é algo impreciso. Isso invalida essa atividade? É claro que não. É muito importante monitorar o quanto nós conseguimos atingir das necessidades, dos requisitos dos nossos clientes, também das expectativas desses clientes. A organização deve determinar os métodos para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação. Então, a metodologia de como a gente vai obter as informações, né, do monitoramento, a frequência, quem executará, os recursos envolvidos, né, como analisaremos essas informações, como trataremos e analisaremos essas informações, deve ser definida. Esse método, embora a norma não defina como necessário ser um método documentado, é uma boa prática documentá-lo, por exemplo, numa instrução de trabalho. Exemplos de monitoramento da percepção do cliente podem incluir pesquisas com o cliente, retroalimentação do cliente, então informações que o cliente passa para a organização sobre a qualidade dos produtos e serviços entregues, reuniões com o cliente para analisar o atendimento de um contrato, análise de participação no mercado, então market share, quanto a organização detém de determinado mercado, associado, é claro, a outras práticas, recepção de retroinformações, retroalimentação de elogios, pleitos de garantia, que são problemas que vêm de campo, né? Relatórios de distribuidor, relatórios de assistência técnica. O importante é que a metodologia que a organização adote para monitorar a percepção da satisfação do cliente tenha duas qualidades. Primeiro, ela seja ativa. Esse monitoramento não pode ser simplesmente reativo. E dois, essa metodologia deve ser capaz de perceber, de captar informações tanto de satisfação do cliente quanto de insatisfação desse cliente. Ademais, a organização deve definir e deve implantar e deve ter informação documentada. Essa informação documentada da medição, do monitoramento da satisfação do cliente, ela é utilizada para que a organização possa tratar essas informações, analisar e utilizar como uma entrada de análise crítica do seu sistema de gestão da qualidade. Portanto, não tem como não haver registros do monitoramento da percepção da satisfação dos clientes. Tome cuidado. Esse monitoramento também deve avaliar o que é a tendência, para onde a organização vai em termos de atendimento dos requisitos do cliente. Não importa que a organização atenda aos requisitos do cliente, satisfaça seus clientes apenas uma vez.
mas isso deve ser retratado e percebido ao longo de um tempo. Portanto, a tendência é algo importante aqui também, certo? Então, cuidado com as metodologias. Um gráfico de pizza, embora seja ótimo para ver distribuição de percentuais, de características dentro de uma população ou de uma medição, não é uma boa ferramenta estatística para avaliar tendência. Ok? Use ferramentas estatísticas adequadas, como por exemplo um gráfico de tendência com linhas e barras. Outro ponto importante é que não importa dizer 90% dos meus clientes são satisfeitos, mas o importante é determinar por que os outros 10% não estão satisfeitos e tomar ações. Então, qualquer que seja a metodologia, deve permitir que, além de um número, de algo bem simplificado que o cliente vá informar a organização, também ele possa colocar comentários, que ele possa tecer informações mais detalhadas, porque essas informações mais detalhadas irão ajudar a organização a tomar ações de melhoria em relação à satisfação dos seus clientes, que é o grande objetivo dessa norma. Ok, pessoal? Se você precisa de mais informações a respeito disso, contrate a Employment Consultoria. Nós podemos auxiliá-lo para definir uma boa metodologia de medição aí da percepção da satisfação desse cliente, do monitoramento dessa percepção, ok? Agora, o subtópico 9.1.3, análise e avaliação. A organização deve analisar e avaliar dados e informações apropriados provenientes de monitoramento e medição. Bom, este subtópico 9.1.3, ele tem uma relação com o antigo 8.4, análise de dados. Ele tem parte desse requisito e tem coisas novas também aqui descritas. O importante é que esse análise e avaliação está definindo a necessidade, está reforçando a necessidade da organização pegar toda a gama de informações, de registros que provém das medições da qualidade de produto, serviço, auditoria interna, satisfação do cliente, de tratar essas informações, de olhar para essas informações, de entender as informações criticamente, de avaliar essas informações, para que possa então determinar o desempenho do sistema e tomar ações. Essas informações não são para enfeitar paredes, para arquivar, para guardar. São para serem utilizadas em atividades de gestão do sistema, o que envolve a avaliação, a análise dessas informações. Os resultados de análise devem ser usados para avaliar a conformidade de produtos e serviços, a tendência de conformidade de produto e serviço, dentro de cada processo, dentro da organização como um todo. Para onde a organização vai em relação à qualidade de seus produtos e serviços? Ela vem melhorando ou não? Estabeleceremos aí metas de qualidade de produto e serviço, mas devemos lembrar, metas são números representativos, números resumos, matematicamente falando. Elas não são efetivamente a qualidade do produto ou de um serviço, mas elas nos ajudam a avaliar o desempenho dos processos em relação à obtenção de conformidade de produto e serviço. O grau de satisfação de cliente. Também deveremos definir aí metas para satisfação de cliente. Mas a meta não é a satisfação de cliente, ela representa a satisfação de cliente. E vai nos ajudar a ter um milestone, um ponto de comparação para essa satisfação. Para avaliarmos, por exemplo, tendência de alcance de uma meta, de superação de uma meta, e para onde o sistema de gestão da qualidade, a organização vai em relação à satisfação do cliente. O desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Falando de forma mais ampla, o que vai ajudar a organização a definir se esse sistema de gestão da qualidade é eficaz. Ora, a auditoria interna,
Então, os resultados da auditoria interna, nós vamos tratar essas informações e elaborar gráficos para avaliar o nível de conformidade desse sistema, mas também os indicadores de todos os processos do sistema, porque se todos os processos produzirem eficácia, atenderem a requisitos normativos, a requisitos da organização e a qualidade do produto, o sistema será, claro, eficaz. Se o planejamento foi implementado eficazmente, então se todo o plano de medição e monitoramento do seu sistema de gestão da qualidade está implementado adequadamente, se todo o seu sistema de gestão da qualidade está implementado, e aí um detalhe, o planejamento para garantir o controle do risco e a implementação de oportunidades. Então, se as ações para implementar controle de risco e oportunidades alcançaram sucesso, se elas foram eficazes. Olha o tópico E, a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Conseguimos controlar efetivamente o risco? Conseguimos implantar efetivamente oportunidade? Dentro do sistema de análise de desempenho da organização, esta é a grande novidade. Se o planejamento foi bem implementado, obviamente, os riscos e oportunidades serão tratados de forma adequada, ou seja, os riscos serão controlados e as oportunidades serão implementadas e alcançadas. O desempenho de provedores externos. O provedor externo pode melhorar o desempenho da organização, ajudar a organização a ter uma melhora de desempenho, ou pode atrapalhar. Então, o desempenho de todo provedor, de todo fornecedor externo da organização é importante. E aí nós vamos usar as informações de monitoramento dos provedores externos como uma forma de também qualificá-los e mantê-los monitorados quanto à qualidade do desempenho de entrega. A necessidade de melhoria no SGQ. Ora, como eu já disse, todas essas informações devem ser tratadas, organizadas e analisadas para que você entenda o desempenho da sua organização e proponha ações de melhoria para a sua organização, para o seu sistema. Nota: métodos para analisar dados podem incluir técnicas estatísticas. Na maioria das vezes, incluirão técnicas estatísticas, que não necessariamente precisam ser técnicas sofisticadas. Um Pareto é uma técnica estatística simples, né? Um simples rol com organização de dados e informações é uma técnica estatística simples. Um gráfico de tendência, um gráfico de linha, um gráfico de pizza são técnicas estatísticas que podem ser utilizadas, mas a organização pode utilizar outras mais complicadas, como um histograma, como uma carta de controle, né? Ou ainda mais sofisticadas, como um FEMEA, mais sofisticadas ainda, como análise de variância. Vai depender aí do processo da organização, dos produtos da organização, do sistema da organização e da necessidade que ela tenha de usar uma técnica ou outra, ok? Vamos então prosseguir no nosso capítulo 9, agora abordando a cláusula 9.2. 9.2 Auditoria interna. Pessoal, duas grandes novidades para o requisito total de auditoria interna da nova versão da ISO 9001. Primeira novidade, o procedimento obrigatório para auditoria interna não existe mais. Então, não existe mais o requisito de se ter um procedimento como método documentado para implantar as rotinas de auditoria interna da organização. O fato de a norma não ter mais como requisito ter um procedimento documentado não implica necessariamente que as organizações que tenham seus procedimentos documentados, que atendiam a ISO 9001-2008, devam, de maneira impensada, sair eliminando esses procedimentos. A auditoria é um processo, é uma rotina e é sofisticada, tem seus detalhes, suas complicações. É útil para a organização ter um método documentado, um procedimento documentado de auditoria interna. Mas, se a organização quiser eliminar esse procedimento, ela tem liberdade para tal. A outra grande novidade é que, dentre os objetivos da auditoria interna, a avaliação de que se o sistema é eficaz
foi agregado o fato do sistema levar à implementação de controles de risco e à implementação de oportunidades. Vamos agora ver os requisitos do 9.2. 9.2.1, a organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para prover informação sobre se o sistema de gestão da qualidade, letra A, está conforme com os requisitos da própria organização para seu sistema de gestão da qualidade. Todas as rotinas, todos os requisitos da organização estão sendo seguidos, estão em conformidade porque os requisitos da organização foram espelhados, foram incluídos nos processos da organização, estão incluídos nos procedimentos da organização, nas instruções de trabalho da organização, nos procedimentos operacionais padrão da organização. E é claro que, se tudo isto está sendo implantado, vem sendo implantado, praticado pela organização. Então, se a prática da organização, de seus processos, reflete a implementação dos requisitos da própria organização. 2. Os requisitos desta norma, da norma ISO 9001-2015. Se o sistema de gestão da qualidade da organização está adequado à norma ISO 9001-2015, ou seja, se os procedimentos, processos, instruções, as rotinas estabelecidas dentro desse sistema refletem adequadamente os requisitos da norma ISO 9001-2015. Letra B, está implantado. Se todo o sistema está implantado e é mantido eficazmente, se ele traz os resultados. Agora a grande pergunta é: quais resultados o sistema deve trazer? Como avaliar a eficácia do sistema de gestão da qualidade? O sistema de gestão da qualidade tem objetivos. Vamos lembrar os objetivos definidos nos objetivos da norma e os objetivos genéricos do sistema, ou melhor dizendo, os objetivos mais amplos do sistema. Primeiro objetivo: o sistema da qualidade é uma ferramenta para auxiliar a organização a melhorar a qualidade de seus produtos e serviços internos e fornecidos aos clientes da organização. A pergunta que se faz é: o sistema vem ajudando a organização a melhorar efetivamente a qualidade de seus produtos e serviços? Segunda grande pergunta e segundo grande objetivo: o sistema de gestão da qualidade é implementado para elevar a satisfação do cliente quanto ao atendimento de seus requisitos. Então, a segunda grande pergunta é: a satisfação do cliente da organização ou dos clientes da organização vem sendo elevada com a implementação do seu sistema de gestão da qualidade? A ferramenta Sistema de Gestão da Qualidade está ajudando a organização a elevar a satisfação de seus clientes? Essas duas perguntas já existiam na versão anterior da norma, e parte do processo de auditoria para verificar essas perguntas era auditar os indicadores dos processos, quanto à eficácia desses processos. Lembrando que a eficácia é o alcance da conformidade. Agora, temos ainda uma pergunta adicional, que é uma grande novidade dessa norma, e, portanto, também do requisito contido em 9.2, auditoria interna. A pergunta é: o sistema de gestão da qualidade está ajudando a organização a controlar seus riscos e a implementar oportunidades? Como avaliar? Avaliar se a gestão de risco é eficaz, se os controles vêm sendo implantados, se as ações foram implantadas e se as metas de redução de risco, de acordo com a metodologia escolhida pela organização, vêm sendo atingidas, se as oportunidades e os planos de ações de implementação dessas oportunidades foram efetivamente implantados. Esta é a grande novidade. Vamos dar sequência. 9.2.2, a organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar o que deve levar em consideração,
a importância dos processos concernentes, ou seja, os processos que serão auditados, mudanças que afetem a organização e seus processos e os resultados de auditorias anteriores. O que a norma está definindo em 922, letra A, é o que deve ser considerado no programa e no planejamento da auditoria. Ora, é claro que devemos considerar também, para elaborar um bom plano e um bom programa de auditoria, a definição de plano e programa de auditoria que está contida na norma ISO 19011-2012. Aqui nesse tópico especificamente não há aí grande novidade. O conteúdo continua o mesmo do que era antes, principalmente se você seguia a orientação da 19011-2012. Ok? Vamos dar sequência. Vamos lembrar, pessoal, uma auditoria interna é uma ferramenta de gestão. Portanto, uma auditoria interna bem planejada e bem executada, realizada por auditores bem qualificados e com um perfil adequado, irá ajudar em muito a sua organização a alcançar os seus resultados planejados, pretendidos. E irá ajudar em muito o sistema de gestão da qualidade da sua organização a ser um sistema eficaz. Mas é claro, a eficácia do sistema não irá ocorrer apenas em função de auditorias internas bem executadas. O seu sistema será eficaz se ele for bem sedimentado teoricamente, conceitualmente, bem planejado, bem elaborado, com bons procedimentos, boas instruções, processos adequadamente identificados, mapeados, ou seja, se ele for um sistema bem planejado e adequadamente implantado. É claro, esse sistema, para funcionar, deverá atender aos requisitos da norma ISO 9001-2015, mas também deverá atender às necessidades particulares da sua organização. Portanto, tome cuidado com sistemas prontos, com documentos, procedimentos prontos, com elefantes brancos que são vendidos pela internet. Eles custam mais barato, mas dificilmente uma organização que implanta um sistema de gestão da qualidade dessa forma irá efetivamente ter uma boa ferramenta de gestão da qualidade. Prefira ter um pouco mais de trabalho na intelecção normativa, na elaboração dos seus procedimentos, dos seus processos, na implementação e ter melhores resultados a médio e longo prazo, do que ter uma certificação rápida no curto prazo, mas que não irá provocar nenhuma mudança efetiva na sua organização. Bom, feito esse alerta, vamos dar sequência. Letra B. Definir os critérios de auditoria. Relembrando rapidamente, os critérios de auditoria, além da norma ISO 9001-2015, é toda a documentação do seu sistema de gestão da qualidade, sua política da qualidade, seus objetivos da qualidade, os processos da organização, os procedimentos, as instruções, enfim, toda a documentação que formata o seu sistema de gestão da qualidade. O escopo para cada auditoria. Então, Core Business na organização, a norma de base, que é a 9001-2015, o local, a unidade onde está implantado esse sistema e a duração temporal dessa auditoria interna. Selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Então, na letra C, vamos relembrar, o auditor interno não audita o próprio trabalho, mas pode auditar a sua própria área, o seu próprio setor, o seu próprio processo, desde que ele não audite o seu próprio trabalho. Ademais, o auditor interno deve ter um perfil adequado para realizar auditorias. Questões básicas devem ser atendidas, tais como capacidade de comunicação oral e escrita, capacidade de intelecção e racionalidade para interpretar situações e textos, saber se comunicar com as pessoas de forma a se colocar e conduzir uma auditoria e não ser conduzido. São algumas das questões mínimas a serem consideradas para um auditor interno.
pessoas que estão ali à beira de serem mandadas embora da organização, que estão encostadas na organização, não são bons perfis para auditor interno, ok? Assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente. Então, os gestores dos processos devem receber os resultados de auditoria interna de seus processos. O diretor da organização deve receber os resultados de auditoria interna da organização como um todo. Os gestores da organização devem receber os resultados de auditoria interna das áreas, dos processos, daquilo que gerenciam. Por quê? Porque eles são responsáveis por retroalimentar o sistema. Eles devem propor as ações de correção, que estão na letra E, e as ações corretivas, que estão na letra E. São eles e suas equipes que são responsáveis por corrigir, manter e melhorar o sistema em seus processos. Ok? E dentro dos seus processos, em suas áreas. Reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria interna. Ora, quando a auditoria é implementada, ela gera vários registros. É essa informação documentada que a norma está se referindo neste momento. Então, o plano e o programa de auditoria, o checklist, o relatório de auditoria, os registros de ações de correção e ações corretivas, que sejam decorrentes dos apontamentos de auditoria. Ok? Pessoal, quanto à questão da demora indevida, é claro, nós realizamos uma auditoria para identificar falhas, oportunidades de melhoria e corrigir essas falhas e implementar oportunidades de melhoria no sistema. Portanto, isso não pode se arrastar por meses. Isso deve ocorrer dentro de um horizonte de planejamento que seja adequado a cada ação que está sendo definida para ser implementada. Um cronograma bem elaborado de ações irá resolver essa questão da demora e do planejamento. Não se esqueça, quem for planejar e ser o gestor de um programa de auditoria deve seguir as orientações da 19.011 para esse processo. Agora, o treinamento de auditor interno é diferente da explicação da cláusula 9.2. Nosso objetivo aqui foi dar uma visão geral dos requisitos da cláusula 9.2. Se você necessita ter um treinamento de auditor interno para aprender mais detalhadamente as rotinas da auditoria interna, contrate o treinamento da Employment Consultoria. Você irá gostar bastante, irá aprender o que auditar, como auditar, quando auditar, o que buscar de evidência em cada auditoria, além de todos os conceitos de implementação da norma ISO 9001-2015 e de implementação de um processo de auditoria com base nas orientações da 19.011. É isso aí, pessoal. Não se esqueça, faça inscrição no canal da Employment Consultoria. Clique nos likes, apoie essa iniciativa. Isso é para você. Contrate os serviços de consultoria, auditoria e treinamento da Employment Consultoria. Contate 99621-4517. Entre no site, navegue pelo site e conheça nossos serviços www.employconsult.com.br. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.